Graça e paz do nosso Senhor Jesus a todos os ouvintes, que o Senhor nos traga sobre as nossas vidas a sua bênção, que o Senhor faça resplandecer sobre a vida de cada irmão, de cada ouvinte, este renovo, este refrigério, que o Senhor possa nos dar discernimento, sabedoria, que o Senhor possa neste momento mover pelo seu poder e curar toda chaga, curar toda enfermidade, todo mal, que o Senhor dissipe agora, em nome de Jesus, agora toda esta opressão, todos os dardos inflamados que o maligno estava lançando dentro do seu coração, que o Senhor traga neste momento este renovo, em nome de Jesus, amém. Precisamos estar alegres, amém? Alegres, como diz o Salmo 118, me alegrarei no dia no qual o Senhor fez, amém? Este é o dia que o Senhor fez, por isso alegraremos. Nós precisamos estar alegres, meus irmãos, alegres, motivados. Nada pode nos tirar da direção, da certeza e do amor de Deus. Nada. Podemos andar inquietos, cheios de ansiedade. O problema maior dos homens é a inquietação com o mundo, meu irmão. A inquietação do mundo é que realmente perturba os homens. O problema dos homens é o dia de amanhã. O dia de amanhã que perturba todos eles. Muitos homens que têm ainda alguns bens, o tesouro sobre a terra, estão muito preocupados. Estão muito preocupados com seus tesouros. E nós vemos que a humanidade, meu irmão, ela corre em passos largos. Como nós fazemos em passos largos, meus irmãos? Ela corre com uma rapidez exatamente a um abismo. A humanidade, ela corre para a autodestruição. A humanidade está se destruindo, meu irmão, moral e espiritualmente. Nós não vemos um crescimento exatamente do verdadeiro amor, pelo contrário. Nós vemos o egocentrismo entrar no coração das pessoas. E nós precisamos, como cristão, a nossa base, meus irmãos, é o amor. O amor, meu irmão, como nós já pregamos esta semana, lança todo o medo fora. Então, o cristão, meu irmão, não precisa ficar preocupado com coisa alguma. E nem andar cheio de ansiedade, inquieto. Nós precisamos permanecer, aleluia, no Senhor e crer que o Senhor é aquele que nos sustenta, o Senhor é aquele que nos enche da sua presença. Precisamos sim estar orando. Jesus diz lá em Mateus 6:25, por isso vos digo que não vos preocupais com a vossa vida, quanto a que a vez de comer, nem com o vosso corpo, quanto a vez de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que a roupa? Olha isso, hein? Jesus diz pra gente não andar inquieto com coisa alguma. Não vos preocupei. Não vos sobrecarregueis. Jesus está dizendo para a gente não se preocupar com a vida, o que havemos de vestir, o que havemos de comer. Não precisamos andar com essas preocupações, como está em Mateus 26:25. Ele vai até o 34. Por que Jesus está falando isso, meus irmãos? É o próprio Filho de Deus que está nos falando, nosso próprio Senhor. Ele dizia aos seus discípulos: não é a vida mais importante que a comida? Não é a vida mais importante que a comida? E o corpo não é mais importante que a roupa? Quer dizer, o que é o básico para o homem viver, meus irmãos? Você pode não ter um teto, você pode ser um sem teto, mas o mínimo que você precisa para sobreviver é o alimento. É o alimento. Você pode estar até dentro de uma mansão, mas se não tiver o alimento, meu irmão, para nada adianta aquela mansão. Ainda que você tivesse todas as riquezas e o ouro do mundo, meu irmão, se você não tiver alimento, para nada serve. Para nada serve, meu irmão. Então está dizendo Jesus que o alimento, o corpo é mais importante ainda que o alimento. O corpo é mais importante do que o alimento. Amém? Jesus está dizendo para nós preservarmos
a vida. Jesus está dizendo para nós preservarmos a vida. A vida, meu irmão, é mais importante do que o próprio alimento. Jesus está dizendo, nós precisamos do alimento. Nós precisamos do alimento para manter o nosso corpo físico, meus irmãos. Mas Jesus está dizendo que o corpo é mais importante que ele ainda. É mais importante, porque tem pessoas que só vivem para comer. Mas Jesus está tentando dizer, olha, o teu corpo é mais importante. E nós precisamos entender que o corpo é mais importante do que as roupas, meus irmãos. Se nós levarmos isso, Jesus está dizendo que a importância da vida é mais importante que tudo, meu irmão. Os homens querem salvar os tesouros, os homens querem salvar todas as coisas. Mas Jesus diz, preserva a tua vida. Preserva a tua vida. E nós precisamos preservar a vida neste momento, meu irmão, buscando ao Senhor. Agora vem o principal alimento. Ainda que nos falte o alimento físico, meu irmão, mas um alimento nós não podemos ficar sem. Ele é um alimento espiritual. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. De toda palavra que sai da boca de Deus. O mal está aí. O mal está sobre a terra. E se nós vamos buscar a soberania de Deus, meus irmãos, não acontece nada no universo sem que Deus permita. E se as coisas estão acontecendo, meus irmãos, há uma permissão de Deus. E eu digo, porque os homens vão de mal a pior. O apóstolo Paulo, em 2 Timóteo, ele fala disso. Que os homens vão continuar enganando e sendo enganados. E que vão de mal a pior. A tendência da terra, meus irmãos, os homens tentam buscar uma segurança sobre a terra, meus irmãos. Na verdade, o mundo é uma areia movediça, que aqueles que realmente querem colocar sua firmeza nos poderes, nos tesouros, na segurança, ela não existe. Ela não existe, meus irmãos. Então, nós precisamos buscar entendimento em Deus, buscar discernimento no Senhor. Quando nós vamos lá no livro de Tiago, o que Tiago diz? Amém? Olha o que ele diz lá em Tiago 4:13. Vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos para esta cidade ou aquela, passaremos um ano ali, faremos negócio e ganharemos dinheiro. Vocês nem sabem o que lhe acontecerá amanhã e que a sua vida, vocês são como a neblina que parece por um pouco de tempo e depois se dissipa. Ao invés disso, deveríamos dizer, se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto e aquilo. Tiago 4:13-15. Nós vemos aqui em Tiago que está sendo repreendido a igreja, meu irmão. A igreja está sendo repreendida. A palavra é dirigida à igreja. A igreja no qual devia ter alguns irmãos ambiciosos, planejando o futuro, meus irmãos, projetando todo um futuro, mas a palavra de Deus está nos levando a entender que a nossa vida é como uma neblina. Vocês são como uma neblina que parece por um pouco de tempo e depois se dissipa. Meus irmãos, as gerações vêm e vão. Os homens se levantam em glória e depois murcham como a erva, somem. Esta geração é do mesmo jeito, meus irmãos. Muitos se levantam em glória e depois são dissipados da face da terra. Mas aqueles que fazem a vontade do Senhor, a palavra diz que permanece para sempre. E nós somos daquele que devemos persistir, perseverar, porque nós temos uma eternidade com Deus. Aleluia. O reino de Deus, ele não para aqui. O reino de Deus, ele tem uma continuidade. E nós continuaremos com Deus reinando, meus irmãos. Então, os nossos propósitos têm que estar em Deus. Quantas pessoas eu vejo, a gente vai tendo uma experiência de vida, os altos e baixos da vida dos homens, e você vê que cada dia eles tentam se firmar mais umas coisas que são no mundo. Nós precisamos focar, meus irmãos, é na palavra de Deus. A palavra de Deus diz, se nós vivemos, tem muita gente ainda fazendo muitos planos e pode durar alguns minutos, algumas horas, meus irmãos. Os homens estão correndo atrás de um vento, do mundo. Satanás, ele tem agido de uma certa forma para trazer o descrédito, meu irmão. Trazer o descrédito. Primeiro que a ação do diabo deixar o caminho do Senhor enfermo. Que eu digo enfermo? Porque Satanás, ele levanta os seus ministros de justiça e sai
apregoando uma palavra distorcida e acaba escandalizando o que nós temos visto, meu irmão, que caiu em descrédito a religião caiu totalmente em descrédito. Se nós voltarmos a séculos passados, nós vamos ver que quando nós falávamos no nome de Deus, independente da denominação, os homens tinham temor a Deus, mas nós estamos vivendo tempos, meus irmãos, que as pessoas perderam esse temor de Deus, o escândalo. Há uma diferença de culturas, porque se escandalizar muito o nome do Senhor aqui, por se escandalizar muito a palavra de Deus, muitos caíram em descrédito, meu irmão. Um evangelho de prosperidade, um evangelho só de bênção, um evangelho que só toma dinheiro dos homens, meus irmãos. Um evangelho onde muitos se escandalizaram por corrupção, por engano, e nós precisamos entender, meus irmãos. As pessoas não dão crédito naqueles que são representantes de Deus por causa do escândalo, meu irmão, porque eles acham que os cristãos são todos iguais, que os evangélicos são todos iguais, cheio de engano, cheio de mentira, cheio de levar vantagem, cheio de ficar rico, cheio de usar o nome de Jesus para ganhar dinheiro. É isso que eles pensam, meus irmãos. Mas quem que fez isso acontecer? As ações diabólicas, meus irmãos. Meus irmãos, a cobiça dos homens levou a isso. A cobiça dos homens. Os homens de Deus, meus irmãos, desde o princípio foram levantados pela palavra de Deus. Se nós pegarmos o mandamento de Deus, no qual, no livro de Tito, nós vamos ver que o apóstolo Paulo, ele manda levantar presbíteros, homens idôneos, homens irrepreensíveis, homens exatamente que estavam preparados para estar na frente da igreja, não cobiçosos, não dado ao vinho, homens que tinham uma edificação, homens que tinham filhos santos, casados com uma mulher só. Quer dizer, quando nós buscamos homens irrepreensíveis, homens sem mancha, sem mácula, mas sabe o que está acontecendo nesse presente século, meus irmãos? Estão jogando qualquer um em cima do altar para pregar a mensagem de Deus. Homens cheios de brecha, homens que realmente precisavam estar no banco ainda para ser libertos das suas cobiças, dos seus erros, mas estão jogando todo mundo na frente de batalha, soldados sem preparo nenhum, sem revestimento. E é isso que nós estamos colhendo, meus irmãos. Tá crescendo. O Brasil tem tantos evangélicos, meus irmãos. O Brasil está crescendo em número, não em homens cheios do Espírito Santo, não em homens cheios da palavra de Deus. Precisamos rever todas as coisas, meus irmãos. Precisamos rever todas as coisas e ter seriedade com a palavra, E os homens que estão revestidos de poder, que receberam o título de pastores, meus irmãos, têm que rever todo o seu caminhar, meus irmãos. Se alguém pregue segundo a palavra de Deus. O evangelho não é para fazer ninguém ficar rico, meus irmãos. O evangelho não é para fazer ninguém realmente buscar prosperidade através da igreja, meu irmão. Pelo contrário, a igreja, ela é colocada para a sustentação dos santos, para a edificação dos crentes, meus irmãos. E nós não podemos escandalizar a igreja, escândalo em cima da escândalo. Por isso que esse descrédito total, meus irmãos. Nós vemos que os homens, na sua maioria, a sociedade, já não tem mais respeito. Tornamos-nos motivo de chacota. Será que, meus irmãos, nós somos representantes de Deus mesmo? Ou só estamos disfarçados? Como Jesus disse ali no seu tempo aos escribas e fariseus, chamando eles de hipócritas, porque eles só representavam sepulcros caiados. Foi-nos colocada essa responsabilidade de pregar o evangelho, meus irmãos. Tiago está pegando muito firme aqui, livro de Tiago, amém? Porque os homens estavam fazendo plano para fazer negócio, para ir para outras cidades, para ganhar dinheiro, meus irmãos. Mas a palavra diz que vocês são como neblina, que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. Em vez disso, diremos: se o Senhor quiser,
Se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. Meus irmãos, nós temos que rever os nossos conceitos. A ideologia humana, ela nos impulsiona exatamente a correr atrás da carreira do mundo, carreira do mundo. Você precisa ter segurança do mundo, você precisa ter as coisas do mundo, você precisa ser alguém no mundo, meus irmãos. É isso, esse impulsionamento. Você precisa ser alguém no mundo, você precisa ter uma carreira no mundo. E Jesus diz: não vos preocupeis que o dia de amanhã é o corpo mais importante que o alimento. É duro para uma sociedade exatamente que está acostumada a viver dentro de uma ideologia. Vem um louco e fala: Jesus está falando. É loucura. A palavra do Senhor, ela é loucura exatamente para o homem natural. Eu digo, meu irmão, Deus, Ele move todas as coisas sem nós precisamos pedir. Deus faz acontecer nas nossas vidas. Se Deus tem que levantar alguém para colocar no lugar alto, Ele vai levantar e vai colocar no lugar alto. Se Deus te quer em algum lugar, Ele vai te colocar neste lugar, meus irmãos. Mas quando a nossa cobiça deseja, nós caímos, tomamos o tombo. Aleluia. Nós precisamos nos voltar ao Senhor. E eu digo, o vento vai ser pior ainda. E os homens, meus irmãos, estão preocupados, sabe com o quê? Sabe com o que os homens estão preocupados? Com os seus negócios de amanhã. Os homens não estão preocupados em olhar para si e falar: eu sou um mero pecador, eu dependo da carência de Deus. Como a palavra Paulo diz: não há um justo sequer, todos pecaram, todos estão destituídos da glória de Deus. Os homens estão caminhando para um abismo, para o inferno. E eles estão cegos, pensando e se preocupando exatamente com os seus bens materiais desta vida. E Jesus está dizendo: é a vida mais do que o alimento. É a vida mais que o alimento. Meus irmãos, neste momento era tempo, sabe do quê? De arrependimento. Era tempo dos homens se voltar a Deus para salvarem as suas vidas, mas eles estão cegos, sem entendimento. Porque o Deus desses séculos cegou o entendimento dos incrédulos, para que não resplandecesse a glória do Evangelho, a palavra. Eles não conseguem enxergar o plano de salvação, sabe por quê, meus irmãos? Você prega, e eles não conseguem absorver, sabe por quê? Há uma escama nos seus entendimentos. O próprio Satanás cega o entendimento dos homens, para que eles não possam entender o quê? O plano de salvação. E as pessoas estão descendo à sepultura. Meus irmãos, nós precisamos se voltar a Deus. E eu digo, é tempo de você acordar a tua casa. Não é tempo de você ficar preocupado se o seu filho ou a sua filha ou aqueles que você ama exatamente vão ser contagiados e podem morrer. Eu digo, você tem que estar preocupado se os seus filhos, a sua casa exatamente está na presença de Deus. Isso que você tem que se preocupar. Porque nós não temos que temer aquele que pode matar o corpo, mas nós temos que temer aquele que tanto pode matar o corpo e lançar a alma no inferno, meus irmãos. É esse que nós temos que temer. Nós não temos que temer o que pode acontecer na nossa vida, meus irmãos. Precisamos temer. Precisamos realmente ter temor em Deus. O princípio da sabedoria é ter temor no Senhor. Nós precisamos ser chocados, meus irmãos, para acordar. Precisamos ser chocados. E Deus está despertando um avivamento para que eles realmente se voltem ao Senhor. Limpe as suas vestes, se santifique na presença de Deus, meus irmãos. Nós temos que ter zelo pela obra de Deus, zelo pelo nome de Deus, temos que ter reverência pelo nome do Senhor. Quando há temor, meu irmão, há reverência. Nós temos que ser embaixadores de Cristo, embaixadores, representantes da sua santidade. Não podemos sair contaminando o nome de Deus, trazendo escândalo. Nós precisamos, meus irmãos, se voltar a Deus, se voltar à sua glória, se voltar à sua santidade. Aleluia. O homem não tem poder sobre a sua vida, meu irmão. O homem não tem poder sobre a sua vida. Não adianta. As pessoas, meus irmãos, elas não têm poder sobre a sua vida. Nós vemos que Satanás manifesta sobre os filhos da desobediência.
O que me chama a atenção é que vai vir tempos, meus irmãos, que os homens vão procurar a própria morte e não vão encontrar. Eu vou ler um capítulo de Apocalipse 9. E abriu o poço do abismo, e subiu uma fumaça do poço, como fumaça de grande fornalha, e que a fumaceira saía do poço, escureceu-se o sol e o ar. Também a fumaça saíram gafanhotos para a terra, e foi-lhe dado poder. E o que tem os escorpiões da terra, lhe foi dito que não causasse dano à erva da terra, nem a qualquer coisa verde, nem a árvore alguma, tão somente aos homens que não têm o selo de Deus sobre a fronte. E foi-lhe dado também que não os matasse, e sim que os atormentasse durante 5 meses. E o seu tormento era como o tormento de escorpião, quando fere alguém naqueles dias. Os homens buscarão a morte e não acharão. Também terão ardente desejo de morrer, mas a morte fugirá deles. Olha, meus irmãos, tudo isso é uma permissão de Deus, do mal que vai ainda vir sobre a terra. Meus irmãos, nós vemos nas revelações do livro Apocalipse que vai se levantar escorpiões para ferir os homens que não têm o selo de Deus. Olha isso, meus irmãos. Aqueles que não têm o selo de Deus vão ser realmente picados por esses escorpiões e não vão morrer. E vão ser atormentados por 5 meses. A palavra diz que esses homens vão procurar a morte, mas não vão encontrar, porque esse tormento é de sofrimento. Nós precisamos tomar toda a escritura, meu irmão, porque as escrituras nos mostram exatamente através da fé que a soberania de Deus, aleluia, porque há uma ordem no mundo, já há uma ordem. O homem não é de si mesmo, o homem foi criado por Deus, como diz lá no livro de Atos, amém? Que Deus não levou em conta o tempo da desobediência, mas quer que todo homem agora se arrependa e chegue ao pleno conhecimento da verdade. Isso é uma ordem para todos os homens sobre a terra. A ordem é que os homens se arrependam e busquem a verdade do Evangelho. Agora, a maioria da terra nem conhece o Evangelho, instigados exatamente pelas ações diabólicas de Satanás. E Satanás vai continuar enganando o mundo, porque ele não para. E Deus usa as ações, porque é a soberania de Deus, o poder de Deus, no qual criou também a Satanás. Que Deus poderia exterminar Satanás, exterminar todo este mundo e fazer um mundo novo. Mas Deus vai usar Satanás para aquecer também a vida daqueles que vão herdar a salvação, como ouros refinados pelo fogo. Nós somos provados, meus irmãos, somos provados sim. As tentações também vêm sobre as nossas vidas, mas a palavra diz que nós não vamos ser tentados além daquilo que nós possamos suportar. E se Deus realmente deixa nós sermos e permite nós sermos provados, não que Deus tente alguém, mas Ele permite que sejamos provados, e as tentações vêm nos provar, a ver se a nossa fé é muito mais valioso que o ouro e a prata. Meus irmãos, ela se encontra firmado em Jesus. Tudo isso que nós estamos passando, meus irmãos, tudo que nós passamos, toda a batalha, todo dia, ela tem que servir para nós, meus irmãos, como aquecimento da nossa fé. A nossa fé tem que se aquecer. Ah, meu irmão, cada tribulação, cada dificuldade, a nossa fé tem que ser o quê? Aquecida, para que ela cresça em maturidade. É o tempo de crescer em maturidade, meu irmão. Todo mundo vai sofrer com essas situações que estão aí. Seja cristão, seja o gentil, seja o ímpio, seja o ateu, todos vão sofrer. Mas a lição, meus irmãos, que nós temos que tomar de todas essas coisas é que precisamos se voltar a Deus, precisamos se santificar, buscar, porque tudo vem de Deus. Não há nada que exista neste mundo no qual Deus não tem o controle e a permissão de Deus. Nada acontece sem a permissão de Deus. Nós vemos que Satanás, até para tocar na vida de Jó, ele teve que ter a permissão de Deus. E eu digo, meu irmão, tudo que está acontecendo, Deus está no controle.
controle de todas as coisas, a soberania, o poder e a glória, a majestades de Deus, meus irmãos. E nós, como filhos de Deus, vamos ficar na obediência, porque Deus tem grandes coisas, meus irmãos, para fazer através das nossas vidas. E precisamos buscar a unção. É tempo de revestimento espiritual. É tempo de buscar a glória de Deus. É tempo, meu irmão, de tirar a cobiça do nosso coração, de desejar isso, de desejar aquilo. Eu vou ter isso, eu vou ter aquilo. E agora? Imagina aqueles que projetaram tantas coisas, meus irmãos. Projetam, sai de um lado, vão para o outro. Agora eu vou para tal país, eu vou para tal país prosperar, eu vou para tal lugar, eu vou montar isso, eu vou montar aquilo, eu vou desejar isso. Meus irmãos, essa é a cobiça de toda uma natureza, se deixando levar pelas concupiscências, pelas vaidades. E nós vemos os tombos, meus irmãos. Porque nada nesse mundo é eterno, nada é eterno, meus irmãos. Nós estamos num mundo mutável, tudo muda, meus irmãos, tudo murcha. E olha que muitas coisas vão acontecer, mas aqueles que fazem a vontade de Deus permanecem para sempre. E eu digo, é tempo de se voltar ao Senhor, é tempo de aprender de Deus, é tempo, meus irmãos. Quando eu era pequeno, eu ia para a missa todo dia de manhã, todo domingo. Havia um temor, sim, ainda que em outra denominação, havia realmente uma moral, mas nós estamos vivendo um tempo eloquente, meu irmão. Os homens entregues a si mesmo. Nós estamos vivendo uma geração que cada um faz o que quer, fala o que quer. Está parecendo o povo quando vivia no tempo dos juízes. Depois da morte de Josué e Calebe, os homens ficaram entregues a si mesmo. E eu vejo, quando uma nação está entregue a si mesmo, aos pensamentos dos homens, à vontade dos homens, aos ideais dos homens, às eloquências dos homens, mas nós temos que voltar a Deus, meu irmão. Nós precisamos se voltar a Deus. É em Deus, meus irmãos, que nós vamos prosperar. É em Deus que nós vamos ter os livramentos. É em Deus, meus irmãos, é em Deus. A sua referência. Qual o seu referencial? O referencial de muitos são os ídolos do mundo. Eu quero ser igual a isso, eu quero ser doutor, eu quero ser doutora, eu quero ser isso, eu quero ser igual aquele lá, eu quero ser isso. Meus irmãos, isso são os ídolos do mundo. Paulo não quis ser igual aos homens. Ele diz, eu não vivo mais, mas Cristo vive em mim. E Paulo diz, sede imitadores meu como eu sou de Cristo. Jamais, meus irmãos, Deus mandou a gente imitar os homens. Deus manda a gente buscar toda a referência nele. É nas escrituras sagradas. Eu tenho que viver segundo as escrituras sagradas. Eu não tenho que viver segundo os conceitos dos homens. Eu tenho que aprender. Jesus diz, aprende de mim, aprendei-vos de mim. Vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, diz a palavra de Deus. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Precisamos largar a soberba e tomar o capacete da humildade. Ser humilde, meu irmão. Humilde, meu irmão. Aleluia, ele se alegra com tudo. Humilde tem alegria no pouco. Humilde tem alegria no Senhor. Alabassurra, alabaxai. É tempo de mudança, meu irmão. É tempo de se transformar para o Senhor. É tempo de tirar. O próprio Tiago diz, cobiçai e nada tendes. A cobiça, meu irmão. É tremendo quando é Deus que te abençoa. É tremendo quando é o Senhor que dá chuva e dá o crescimento, meu irmão. É tremendo quando a bênção vem do Senhor. É tremendo quando nós entramos na presença de Deus, entramos e oramos na presença de Deus, e Deus vai fazendo as coisas acontecer. Porque a palavra do Senhor diz que a bênção do Senhor nos seguiria, a bênção do Senhor nos seguiria. Se nós guardarmos os seus mandamentos, como diz Deuteronômio 28, se guardarmos os seus mandamentos e obedecermos a sua palavra, a bênção do Senhor, aleluia, ela vai, meus irmãos, ela vai te seguir,
A bênção do Senhor, meu irmão, onde você estiver, a bênção de Deus está ali. Você vai plantar, meus irmãos, e a bênção de Deus vai multiplicar. A bênção de Deus. Mas não é isso que os homens querem. Os homens não estão andando nos mandamentos de Deus para ter a sua bênção, não. Os homens estão andando no mandamento do mundo para ter a bênção. E as bênçãos do mundo, sabe o que faz, meu irmão? Traz desgosto, traz sofrimento, traz angústia, traz perturbação. Toda a inquietação dos homens hoje, meu irmão, sabe o que é? Porque cobiçaram o mundo, desejaram o mundo, correram atrás para conquistar as coisas do mundo, meus irmãos. Muitos ficaram cheios de dívida, muitos realmente trouxeram sobre si problemas, meus irmãos. Trouxeram desavenças, muita desavença, tudo por as coisas materiais, meus irmãos, do mundo. E vale muito mais o corpo, vale muito mais a alma do que qualquer coisa. Jesus está chamando, é tempo de nós refletirmos novamente, meus irmãos. É tempo de pegarmos esses dias. É tempo de despertar na vida dos homens. Meus irmãos, vocês estão tudo preocupados em morrer. Vocês têm que estar preocupados, não é no morrer, para onde vocês vão depois da morte. É isso que nós temos que pregar o evangelho. Meus irmãos, está todo mundo, vai morrer tanta gente, vai morrer tanta gente. O problema não é essas pessoas morrerem, o problema é para onde elas vão depois da morte. Elas vão para o inferno se não tiverem Jesus, meus irmãos. Será que as pessoas estão preocupadas? Será que Satanás cegou tanto a visão desses homens que eles não conseguem chegar a Deus? Eles não conseguem enxergar Deus? Eles não conseguem enxergar Deus, meus irmãos. Eles não conseguem enxergar que a glória de Deus, eles não conseguem enxergar que Deus tem a soberania de tudo, que Deus pode cessar todas essas coisas se os homens voltarem a Deus. Mas a Bíblia diz que os homens vão de mal a piores. Os dias são maus. É tudo profético, meu irmão. Porque não é a vontade de Deus, é a vontade dos homens. É os homens que não querem, meus irmãos, porque Deus, Ele já fez o plano de salvação. Jesus foi nos dado exatamente para que fôssemos salvos, mas os homens têm rejeitado a Jesus, porque o mundo é do maligno. O mundo é do maligno, ele está aí para matar, roubar e destruir, mas Deus nos deu vida e vida em abundância através de Jesus, mas os homens querem o mundo. Os homens querem as concupiscências no qual Satanás atrai eles e amarram eles no mundo. Olha, desejo o mundo, tenho bens no mundo, tenho tudo no mundo, desejo. No mundo você tem a sensualidade, no mundo você realmente fica lindo e maravilhoso, no mundo você tem um corpo perfeito, no mundo você prospera, você tem título, você tem glórias. Busque o mundo. E o de Satanás ilude. E nós não podemos deixar se iludir também pelos astros desta vida, meu irmão. O nosso referencial não é homens, porque os homens aparecem como carismáticos nos meios de comunicação, falando lindo, procedendo. Mas, meus irmãos, por trás são tudo lobos roubadores. Nós temos que ter a palavra de Deus no nosso coração. A nossa referência é Cristo, meu irmão. A palavra dele. E precisamos ficar na doutrina dos apóstolos. Meu irmão, não vai atrás de revelações de homens que estão aparecendo aí também não. Nós já temos toda a revelação na palavra de Deus. E eu digo, o Espírito Santo foi nos dado para testificar o que está escrito. O Espírito Santo e a palavra não se contradizem, meus irmãos. Porque o Espírito Santo foi nos enviado para nos ensinar todas as coisas que nos está escrito. Toda a revelação está na palavra de Deus. Se alguém revela alguma coisa além daquilo que aqui está, seja anátema. Nós precisamos ter sabedoria, meus irmãos. Precisamos ter discernimento na palavra de Deus. Principalmente nos tempos de agora aparece um monte de revelação. A revelação está na palavra de Deus. É na palavra de Deus. A palavra de Deus, ela já nos revela para nós sermos santos. É a santidade. O que adianta? Revelação. E eu digo, para que serviu a revelação? Você se santificou? Você se preparou para Deus? Nós precisamos se preparar, estarmos na vontade do Senhor. É tempo, Deus está falando, meus irmãos. É
tempo exatamente de se voltar. Deus quer fazer maravilha através da nossa vida, e eu digo, se você confia no Senhor, Ele é o Deus que te sustenta, Ele é o Deus que guarda, meus irmãos, porque nós passamos no meio de toda a tribulação, aleluia, o Senhor passa conosco, o Senhor refrigera a nossa alma, refrigera os nossos caminhos, e nós vamos orar para que este poder, esta glória, esta manifestação de Deus esteja sobre a sua vida, Senhor, meu Pai. Senhor, temos passado, Senhor, por tantas coisas, mas Tu, Senhor, meu Deus, que preparaste o nosso coração, porque Tu já viveste todas essas coisas, meu Pai, em nome de Jesus. Nós te pedimos agora que o Senhor manifeste sobre cada vida o discernimento. Senhor, que o Senhor coloque no nosso coração esta paz, este renovo, meu Pai, para que possamos buscar o Teu reino, meu Deus, e a Tua justiça, meu Deus. Senhor, que o Senhor manifeste sobre cada vida, cada irmão. Senhor, Tu és o Deus que provê, Tu és o Deus provedor, Tu és a nossa bandeira, meu Deus. Senhor, nós temos o Teu selo, o selo do Espírito Santo. Senhor, o nosso nome está escrito no livro da vida. Que o Senhor nos guarde, Pai amado, Senhor, de tudo isso que está vindo, Pai amado, nos livre, Pai amado, que também sejamos usados, Senhor, para buscar os que estão perdidos, meu Deus, alabassúria, Senhor, que nos revestiu de toda esta autoridade. Eu oro agora para que toda enfermidade que está sobre a tua vida, em nome de Jesus, que Ele te cura agora, que o Senhor te encha, que o Senhor te renove, que o Senhor te abençoe, abençoe os teus celeiros, aleluia, glória a Deus, que o Senhor venha levantar verdadeiramente esses homens idôneos, comprometidos com a tua palavra, meu Deus, move no coração desses filhos para que tenham obediência aos pais, para que esses pais, a partir de agora, meu Deus, olhem para os frutos, Pai amado, Senhor, do ventre, para que eles levem, Pai amado, conhecimento, ensinem as crianças no caminho que devem andar, meu Deus, que toda obra do maligno seja derrubada, que esses irmãos possam refletir dentro do seu coração que é tempo de se voltar a Deus, é um tempo de avivamento, de se avivar na palavra, de se avivar na santidade, de se avivar na bondade, no amor, em nome de Jesus, amém, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor, amém, aleluia. Precisamos estar firmes com o Senhor, meus irmãos, precisamos estar firmes com Deus, ligado com a gente, tá? Deus está falando em todo momento, é tempo de ouvir, tem um momento que se para tudo, é tempo de ouvir, e precisamos ouvir, e a fé vem pelo ouvir e ouvir o Evangelho. Não é tempo de você correr mais, meu irmão, é tempo de sentar e observar o que Deus está falando. Deus está falando, atenta o que Deus está falando. Glória a Deus, que Deus continue abençoando a todos, fiquem ligados com a gente aí, em nome de Jesus, fica na paz, Deus abençoe, em nome de Jesus, amém.